Olá, boa noite. Estamos ao vivo e vamos começando a nossa live Vencendo a Insegurança. Eu quero saber de vocês que estão aí à medida que forem entrando. Isso, já estão chegando as pessoas. Muito bem, legal. Mais pessoas chegando, já tem uma galera boa por aqui. Isso. Agora eu quero agradecer a presença de cada um de vocês e quero saber de vocês se o som está bom. Mais pessoas chegando para a live Vencendo a Insegurança. Maravilha, já responderam aqui que o som está legal. Muito bem, maravilha. Estamos nós aqui então ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live Vencendo a Insegurança. Quero convidar você para convidar os seus amigos a participar da live. Eu vou fazer aqui alguns convites também agora. Isso, tem gente aqui já, bacana. Envie essa live para os seus amigos e convide-os para participar desse momento. Tem muita gente que está aí agora e que merece ser feliz, merece ter uma vida melhor, uma vida de mais potencialidade e resultados. Em alguns minutinhos eu vou começar a abordar o tema e em seguida eu vou, na sequência, conversar com duas pessoas que eu chamei hoje para essa live para a gente poder ver mais casos de superação, de pessoas bacanas. Estamos aqui com o pessoal dizendo boa noite a todos. Essa live começa hoje, dia 17 de fevereiro de 2021, às 20 horas. Já temos uma galera boa aqui, já tem praticamente uma sala de gente aqui para a gente poder fazer essa live juntos. Agradeço a presença de todos vocês, o esforço de cada um para estar aqui conosco. Muito bem. Maravilha, já temos uma galera boa aqui. Vamos começando então a live. Eu quero abordar o tema Vencendo a Insegurança e vou abordá-lo de diversas maneiras acerca de como que essa situação acontece. Nesse período eu vou estar olhando vocês aqui nos comentários, mas por enquanto eu não vou estar respondendo nenhum comentário até que eu consiga ir fechando, né? Muito bem, então vamos começando aqui. Pessoal, olha só, eu trouxe esse tema Vencendo a Insegurança porque a questão da insegurança ele é muito sério, é muito constante, é muito frequente a gente ver casos de pessoas que estão com problemas de insegurança. A insegurança ela se manifesta em vários momentos da vida da pessoa, em várias áreas inclusive, e ela geralmente está presente nas seguintes áreas. Às vezes a pessoa tem insegurança em relação à vida familiar, ou seja, os entes queridos, as pessoas queridas que estão à volta dela, as famílias e as pessoas mais próximas, de maneira que ela se sente meio que rejeitada, meio que inadequada, meio que menosprezada pelos familiares. E ela vai aos poucos começando a se sentir acanhada de conviver com as famílias. E ela acha o tempo todo que está incomodando, ela acha o tempo todo que as pessoas não gostam dela, ela acha o tempo todo que ela é inadequada, que alguém pode achar ruim alguma coisa que ela está fazendo. Então vem aquela insegurança constante na vida das pessoas. E isso acontece no ambiente familiar também. Nesse sentido, a pessoa acaba que se isolando da família ou ficando mais calada, ficando até uma certa introvertida. Uma pessoa que já é introvertida fica mais introvertida. E assim ela vai ficando meio que ali no canto dela. Mas isso também acontece nas relações afetivas, nas relações amorosas, com o seu parceiro, com a sua parceira, com quem você se relaciona afetivamente. E acontece que nesse momento você acaba ficando acanhado ou acanhada, achando que essa pessoa pode não gostar de determinada coisa que você está fazendo ou que possa fazer, e com isso você vai se sentindo cada vez mais tolhido e podado. Nas mulheres é muito comum que nas relações afetivas com o parceiro ou os homens com suas parceiras, ou também as mulheres com parceiras e os homens com parceiros em relacionamentos homossexuais também, eles se sintam de alguma maneira, digamos assim,
até inseguros sexualmente, na percepção do seu corpo, e eles vão ficando acanhados, inclusive, na vida sexual, e isso é um problema que acaba travando muito a vida sexual dessa pessoa também com o seu parceiro. Um outro local, uma outra situação onde as pessoas se sentem também acanhados, se sentem inseguros, tem a ver com as relações de trabalho, onde a pessoa acha que não é capaz, que não é merecedora daquela vaga, daquele cargo, que tem muitas pessoas melhores do que ela, e etc. E a pessoa vai ficando naquelas dúvidas do tipo, será que eu dou conta? Será que eu consigo? E por aí vai. E ela vai começando a questionar a sua capacidade a respeito das suas conhecimentos, habilidades e atitudes no seu trabalho. Essa situação ela acontece principalmente da insegurança por conta de que a pessoa carrega em si o sentimento de incapacidade. Esse sentimento em que ela é insegura muitas vezes consigo mesma, é insegura com o seu corpo, é insegura com o seu rosto, com a sua aparência, com o seu jeito de ser, com a sua maneira de agir. E isso causa uma série de limitações na vida da pessoa, porque a pessoa vai ficando cada vez mais introvertida, cada vez mais acanhada, mais dentro desse espaço. E a pergunta é, de onde nasce isso? A insegurança, ela nasce do fato de que a pessoa em algum momento viveu experiências que causaram nela uma interpretação e um sentimento acerca de si mesmo. Uma experiência onde a pessoa tenha vivido determinados contextos e que ela acredita que aquele contexto seja verdade por conta da experiência negativa que viveu. Vou dar um pequeno exemplo. Tem gente que tem insegurança acerca do conhecimento, acerca dos conhecimentos que possui, acerca das capacidades que possui. E é nesse sentido que a pessoa vai começando a colecionar situações complicadas para a própria vida. Por exemplo, eu vou te citar uma experiência, é claro que guardando o sigilo terapêutico e desidentificando as pessoas, eu vou citar apenas o que aconteceu. Eu atendi um caso no consultório de uma pessoa que ela tinha uma crença interior de que ela se acreditava, se achava ser uma pessoa burra ou incapaz de aprender. E quando a gente foi investigar o que é que tinha causado aquilo por meio de técnicas, que é como eu trabalho, nós fizemos uma hipnose e então ficou muito claro de que a pessoa tinha passado uma experiência em relação ao aprendizado que tinha gerado aquilo. Um dos casos, a pessoa ao entrar em transe lembrar-se-á que quando ela era bem pequena, bem criança, o irmão dela colocou ela para aprender a andar de bicicleta. Só que por maldade do irmão, que tinha uma certa intriga com ela, porque ela era uma irmã muito querida e uma filha muito querida dos pais, e era no caso a caçula, depois de muitos anos sem os pais terem filhos, ele acabou colocando ela para aprender a andar de bicicleta, numa bicicleta grande, e ela criança. Então, ou seja, a bicicleta era maior do que ela e, portanto, era inadequado para que ela pudesse aprender a andar de bicicleta. E, por consequência, ela teve dificuldade de aprender a andar de bicicleta, ela teve problemas ao tentar andar de bicicleta, e assim ela sentiu uma dificuldade enorme de aprender a andar. E à medida que ela estava com essa dificuldade de aprender a andar, como, por exemplo, subir na bicicleta, manter-se equilibrada e fazer tudo o que tinha que se fazer para aprender a respeito da bicicleta, ela foi então acreditando que ela era incapaz de aprender a andar de bicicleta. Só que ela não percebia como criança que na verdade a bicicleta era maior do que o tamanho para ela, portanto era inadequado para ela. E assim ela construiu em si a crença de que ela era incapaz de aprender, por conta de que ela não estava conseguindo subir na bicicleta, equilibrar na bicicleta, caminhar na bicicleta. E nesse sentido, ela foi ficando com a sensação de que ela era incapaz. Na sequência, outras experiências ao longo da vida, envolvendo os irmãos também, envolvendo outras pessoas, colegas, foi reforçando nela a ideia de que ela era incapaz de aprender. E assim, ela trouxe dentro de si essa insegurança até a vida adulta. Só foi quando ela começou a fazer terapia, as terapias que eu ofereço no consultório na área de desenvolvimento humano, terapias psicoemocionais e transtornos do aprendizado, é que ela então percebeu por meio da terapia esse trauma vivido, essa experiência vivida, que gerou esse transtorno no aprendizado dela ao longo de uma vida inteira, reforçado na escola com bullies, com professores que não souberam tratar adequadamente ela e assim por diante.
E então, foi nesse caso que ela conseguiu então se resolver, quando ela vive essa experiência e ressignifica, dá um novo significado a essa experiência, para que ela possa então trazer à mente dela o conhecimento, uma nova mensagem de que ela era capaz e que a bicicleta era inadequada para o tamanho dela. Outras pessoas viveram experiências na escola com professores. Outras pessoas viveram experiências com colegas fazendo bullying. Outras pessoas viveram experiências envolvendo irmãos e pais que tentavam ensinar uma matéria e a pessoa se sentia incapaz e os pais e irmãos muito agressivos porque a pessoa estava com dificuldade de aprender ou não estava conseguindo. Então, às vezes, o pai já sem paciência, a mãe sem paciência, acabava batendo o livro, o caderno e nervoso. Os irmãos a mesma coisa. E isso foi criando bloqueios. Eu atendi um caso em 2016, salvo engano, isso há 4, quase 5 anos atrás, abril completa 5 anos, em que foi exatamente isso. A pessoa tinha dificuldade com matemática, que já, digamos, não é uma matéria muito simples, porque é uma matéria que envolve cálculo, e tudo que envolve cálculo é o bicho de 7 cabeças para muita gente. Então a pessoa tinha dificuldade de calcular cálculos pequenos, de soma, divisão, subtração, multiplicação de 1, 2 dígitos. Até mesmo com a calculadora ela tinha dificuldade, porque aquilo bloqueava ela. E quando a gente fez uma hipnose para descobrir a causa, era justamente uma experiência que ela vivia com a irmã na infância, ali nas primeiras séries, onde a irmã, tentando ensinar para ela a matemática, batia o livro na cabeça dela. E ao ressignificar essa experiência, ao tratar essa experiência, ela de repente se viu livre do problema e com facilidade de aprender matemática. E isso aqui mudou a vida dela como empreendedora, mudou a vida dela como pessoa. Eu tenho aqui uma professora que está aqui conosco e ela trouxe aqui uma mensagem. Verdade, amigo, situações cotidianas bloqueiam mesmo. Se ela permitir, eu queria até que ela me permitisse citar o nome dela e a professora, o trabalho dela como professora. Uma pessoa queridíssima, conheço ela muito. Essa sala é uma sala legal porque tem gente que é de fato seguidores, pessoas que estão juntos, pessoas que a gente formou uma comunidade aqui no WhatsApp, no Instagram, e estamos juntos aqui compartilhando coisas boas. E ela está citando aqui que de fato isso existe. Muito bem, ela é professora de séries iniciais, é uma pessoa muito querida. E ela cita aqui e reforça que isso é verdade. Então, ou seja, o que a pessoa tem que fazer então a respeito da insegurança? Ela está aqui dizendo que pode sim citar Mari, o Instagram dela é Mari Maia, com H no final, né? Mari Maia, com H no final. Ela é a Mariana, professora de séries iniciais, trabalha também com crianças em condições de aprendizado especial e já tem uma vasta carreira como professora, é uma pessoa muito querida e que vem trabalhando inclusive com presentes, viu? Se vocês quiserem ver lembrancinhas, quiserem ver alguma coisinha bacana, ela tem uns presentinhos com pérolas, visita o Instagram dela, ela tem lá, é fantástico, ela além de uma ótima professora tem uma criatividade muito grande e ela tem uma experiência muito rica com alunos. Quando eu for uma hora fazer uma live sobre transtornos do aprendizado, eu quero ver se eu convido ela para estar aqui conosco e dar uns depoimentos, algumas informações, vai ser muito legal. Dando sequência, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. O que a pessoa com insegurança então tem que fazer? Primeira coisa, ela tem que perceber que áreas da vida ela tem insegurança. Se é a respeito da vida familiar, se é a respeito dos amigos, que envolve muito a questão da opinião do outro, ou seja, quando a opinião do outro se torna mais verdade do que aquilo que eu sei sobre mim. Ou se tem a ver com a vida de relacionamentos afetivos, conjugais, com o seu parceiro, com a sua parceira, sendo você namorado, noivo, casado e etc. Tem a ver se tem a ver com questões do aprendizado, se tem a ver com questões profissionais. É importante que você possa identificar qual é a área da vida que você sente essa insegurança. Quais são as pessoas, ambientes, situações que elas mais se manifestam. E na sequência, você buscar perceber o que de fato você é. Muitas vezes, por conta da opinião dos outros, nós acabamos desidentificando ou perdendo a identidade de quem somos. Ou seja, como eu disse agora há pouco, é quando a opinião do outro se torna mais verdade do que o que eu sei sobre mim.
E isso é muito sério, porque eu tenho casos aqui que envolvem questões sexuais em que a pessoa, sabendo do potencial sexual que possui ou da sexualidade que tem, em função de experiências vividas ao longo de uma vida inteira, ela começa a questionar se ela é de fato, entendeu? Uma pessoa capaz de satisfazer um parceiro ou uma parceira sexualmente, se está bem no casamento. E isso gera inclusive disfunções sexuais na vida dessas pessoas. Então a primeira coisa é isso. E na sequência, você buscar por meio da terapia, do desenvolvimento humano, das terapias psicoemocionais, quando envolve questões de aprendizado, os transtornos do aprendizado, você então buscar identificar a causa, a gênese, a origem, o momento em que se instalou em você a mensagem de que você era incapaz, de que você não podia, de que você era menor ou mais inferior. Isso às vezes acontece também quando você se compara a outras pessoas e tem o medo de errar. E nesse sentido, você acaba que traz para dentro de si uma experiência triste, entendeu? Triste, triste, de você acabar que vai confundindo as suas capacidades. Algumas pessoas, inclusive, acabam que elas têm medo de falar em público por conta disso, por conta do medo de errar, por conta de que elas acham que são inadequadas, que as pessoas podem rir, podem ser incapazes. E isso é muito importante você tratar. Então, o primeiro ponto é esse, é você identificar qual é a área que você tem insegurança. O segundo ponto é você buscar um trabalho na área de desenvolvimento humano, terapias psicoemocionais, e, se o caso, transtorno do aprendizado. E nesse sentido, você então descobrir a causa, a gênese, a origem do que gerou aquilo. O grande problema em terapias tradicionais é que você vai ter que investigar uma vida inteira, desde quando você era criança até a fase adulta, para tentar descobrir isso, por meio de uma série de questões e perguntas que visam buscar em você qual seria o momento, o evento causador inicial que gerou em você essa insegurança e que ao longo do tempo foi reforçando essa situação dentro de você. E na sequência, seria importante que você, encontrar uma causa, possa entrar com uma ação terapêutica, possa ressignificar, dar novo significado a essa situação na sua vida. Nesse sentido, eu prefiro a técnica da hipnose, no contexto de hipnoterapia, porque você não precisa varrer a vida da pessoa inteira, perguntando como foi a infância, a adolescência, a fase adulta, os relacionamentos, a vida com o pai, com a mãe, com os irmãos. Não, você põe a pessoa em transe hipnótico, que é um estado de mente, onde a pessoa aumenta a atenção, concentração e foco, onde ela percebe com clareza as suas emoções, onde ela nota dentro dela as coisas que aconteceu e então, por meio da hipnose, ela lembra-se de tudo e ela é capaz de voltar ao momento que causou esse problema, o momento gerador inicial, o evento causador inicial onde causou tudo isso. E ao lembrar-se de tudo isso, então você pode entrar com uma ação terapêutica e ressignificar direto dentro da situação onde isso aconteceu, dentro das emoções aonde isso está alocado na pessoa. E assim se tornando, portanto, uma terapia mais breve. Porque você entra com uma ação terapêutica, você por meio da hipnose descobre a causa, entra com uma ação terapêutica e ao tratar essa causa você então ressignifica, dar um novo significado aos eventos que aconteceram e portanto uma nova forma de sentir e interpretar aquilo que passou e assim então você poder curar essa emoção, esse sentimento e deste modo você ficar livre. Bom, meus amigos, eu quero agora convidar algumas pessoas que estão aqui conosco, entendeu? Vou chamar a princípio uma delas que já está aqui, para a gente poder conhecer um caso bacana, um estudo de caso, uma pessoa que realmente, digamos assim, superou uma situação. Eu quero dizer para vocês uma coisa interessante. Na live anterior nós tivemos 3 pessoas que participaram e a gente já se conhece há muito tempo, né? Porque começamos as terapias lá atrás, anos atrás, e uma delas falou uma coisa muito interessante, que é o seguinte. Ela dizia assim que sempre que os vagões do trem dela estavam desencarrilhando, né, estavam saindo do trilho, ela voltava à terapia e fazia uma ação terapêutica e colocava os vagões no trilho. Esse é o exemplo bem real do que acontece nas terapias. Eu trabalho com terapias breves. Minha área é desenvolvimento humano, terapias psicoemocionais, transtornos do aprendizado. E na verdade, a ordem que eu comecei a trabalhar foi exatamente o inverso dessa ordem. Eu comecei como professor das séries iniciais e na sequência eu
percebi na sala de aula algumas dificuldades de aprendizado em alguns alunos. E ali eu fui percebendo uma coisa que há 20 anos atrás, mais ou menos ali no ano de 1999, especialmente 2000, era muito pouco conhecido, que era o transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade. E que foi passando por muitas mudanças de lá para cá, mas naquela época a gente não tinha conhecimento. E também eu percebi que esse TDAH, esse transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade, estava presente na vida de muitos alunos ali. E alguns se sentiam inquietos, transtornados e sem nenhum tipo de atenção. Eu também notei na sala de aula algumas pessoas muito caladas, muito tristes, e eu percebi que algumas dessas crianças tinham sofrido abusos sexuais. E eu peguei e lancei mão de alguns conhecimentos que eu tinha de psicologia geral, que fazia parte do curso que eu havia feito no magistério, e fiz algumas técnicas e percebi essa evidência nos alunos. Conversando na sala de aula, eu notei que isso era verdade, então nasceu a necessidade de atender essas crianças. E para atendê-las dentro de sala de aula, o tempo que eu tinha era um intervalo para conversar com cada uma dessas crianças e fazer uma ação terapêutica. Então eu tinha que ser muito rápido no intervalo com uma ação terapêutica para ter resultado. E foi aí então que eu comecei a fazer uma formação na área de psicopedagogia. E uma das professoras que eu tive de psicopedagogia tinha estudado com os criadores da PNL, Richard Butler e John Grinder, lá nos Estados Unidos. Então ela me passou esse conhecimento da fonte e por meio da PNL eu consegui identificar na mente dessas crianças esses problemas e entrar com ações terapêuticas que reprogramavam a maneira como elas tinham vivido a experiência e ressignificava essas experiências e trazia resultados. E com isso eu notei que as técnicas eram muito eficazes. Numa das situações em que eu tinha uma criança passando mal com uma crise de ansiedade, em uma questão de 3 a 7 minutos eu fiz com que ele entrasse em estado de equilíbrio com uma técnica tirando ele de uma crise de ansiedade. E então ficou claro para mim que por meio de técnicas era que se resolvia essas questões. E aí eu aprofundei cada vez mais no estudo da PNL, da programação neurolinguística. E após fazer a formação, estudar na área de psicopedagogia e aprofundar na área de psicopedagogia, eu percebi que precisava de conhecer mais a mente humana. Foi quando eu me formei em psicanálise e em seguida eu tive contato com a técnica da hipnose no contexto de hipnoterapia e hipnoanálise, com uma autoridade no Brasil e no mundo chamada Antônio Almeida Carreiro, que é a maior autoridade na área de hipnose no sentido de hipnólogo, estudo da hipnose e hipnose no sentido de hipnotista, proeficiência em hipnose. E assim eu fiz um curso com ele e aprofundei esses conhecimentos com uma base muito sólida e fui então fazer um curso de formação dos fundamentos da hipnose no HMI College of Hipnoterapia, que é uma faculdade de hipnoterapia, a primeira do mundo, uma das 5 que existem, que fica nos Estados Unidos, em Tarzana, Califórnia. E então, ao fazer essa formação, na época, eu então recebi o diploma do HMI College. E aí comecei a atuar também com a hipnoterapia como técnica. Então eu já tinha a hipnose como técnica, portanto, aí tinha na sequência a técnica da hipnose no contexto de hipnoterapia e hipnoanálise, mais a técnica de PNL, e fui buscando novas ferramentas, outras técnicas para poder compor esse arsenal de técnicas para poder atuar. E foi quando eu comecei a atuar com terapias psicoemocionais. Eu fiz uma formação na sequência também, no meio de tudo isso, na área de administração. E me especializei na área de marketing, que é a área que tem muito mais a ver, muito diferente do que as pessoas pensam que tem a ver com a situação de propaganda, publicidade. Não, marketing ele tem a ver com a gestão da comunicação, a gestão da linguagem, daquilo que você comunica às pessoas. E foi aí que eu aprendi muito mais sobre a mente humana do que em qualquer formação de psicanálise que eu tenha feito antes ou em qualquer estudo que eu tenha feito na área de psicologia. Eu cheguei a fazer cursos de extensão na área de psicologia clínica, cheguei a estudar uma série de matérias da psicologia, eu domino muito bem os temas da psicologia, as linhas, as teorias, o conhecimento da psicologia, tanto forense quanto a psicologia educacional, quanto a psicologia da organização, quanto a psicologia clínica. E eu acabei não querendo fazer psicologia, por isso não me formei em psicologia, porque eu percebi que a psicologia tinha muitas teorias e que eu precisava de algo focado mais na mente. Sem nenhum demérito, é claro, é apenas uma escolha. E então eu percebi que no marketing eu tinha aprendido muito mais sobre a mente humana nessa área de estudo do que em qualquer outra ciência. E até hoje eu ainda penso assim, e a neurociência do marketing, entendeu? Me mostrou isso, o neuromarketing. Na sequência eu trabalhei, eu estudei o desenvolvimento humano. O que eu quero dizer para você? Por que eu fiz toda essa carreira? Porque quando eu estudei a mente humana e quando eu prestava consultoria em empresas, eu percebia que tudo isso estava ligado. Por isso que eu juntei as 3 áreas, desenvolvimento humano, terapias psicoemocionais, transtornos do aprendizado.
Por quê? Porque eu percebi que todas essas áreas estavam ligadas. As pessoas não vivem a existência sem aprender. Todos nós estamos aprendendo o tempo todo. Todos nós. Você está aprendendo sempre. Sempre na sua vida você está desenvolvendo algum tipo de aprendizado. Olha só, chegando aqui uma mensagem bacana de uma pessoa aqui falando sobre a experiência dela com a hipnose também. Deixa só eu aproveitar essa mensagem aqui. Muito bem, que legal. Tem muita coisa boa aqui, muita gente bacana. E já temos uma sala grande aqui, né? Um pessoal bacana aqui. Eu até uma vez comentei com uma pessoa que para mim o mais importante não é a quantidade de pessoas apenas, isso é importante, a quantidade de pessoas que assistem, mas o mais importante é a quantidade de vidas impactadas, de mensagens que eu recebo no dia seguinte, de pessoas que telefonam, mandam WhatsApp, direct e dizem para mim que aquele momento mudou a vida delas na live. E é isso que a gente está buscando aqui. Então o que eu quero dizer é o seguinte, eu percebi que não há como você desenvolver nada sem o aprendizado, que a vida é uma experiência de aprendizado, onde aprendemos coisas que vão marcar a nossa vida positiva ou negativamente para a vida inteira. Até os traumas são aprendidos, as capacidades são aprendidos, os bloqueios são aprendidos, os pensamentos são aprendidos e desenvolvidos, concatenados, as crenças são aprendidas, as emoções perpassam por um aprendizado do nosso cérebro, do nosso sistema. E também, ao mesmo tempo, também eles perpassam por um conhecimento onde você vive sentimentos que são aprendizados. E isso é muito legal e muito importante. E eu quero que você participe, mande seus comentários aqui. Vai ser muito legal ver você comentando, isso é muito legal. Depois teremos a parte de perguntas e respostas. Olha lá. Pessoal, e na sequência, quando eu fui prestar consultoria na área de gestão para empresas, eu percebi que a lead precisava do aprendizado, da educação corporativa. E então eu notei que o aprendizado ele estava em tudo. E então eu vinculei isso ao desenvolvimento humano. Contudo, eu percebi que não havia desenvolvimento humano sem que as pessoas pudessem aprender com as experiências e ressignificar o modo de interpretar. E não havia também desenvolvimento humano com pessoas que estavam vivendo traumatizadas, com bloqueios, com situações. Elas precisavam se libertar. E que era uma bobagem a pessoa pensar que ela iria conseguir desenvolver suas capacidades, seus potenciais, tendo uma vida toda derrubada de problemas e questões psicoemocionais seríssimos que muitas vezes elas carregavam e que assim precisava as pessoas vencerem essas questões em suas próprias vidas e que só assim elas poderiam se libertar. E então foi quando eu percebi que as terapias psicoemocionais, principalmente terapias breves, é que poderia fazer com que as pessoas encontrassem a forma de desbloquear as suas capacidades. E é nesse sentido que eu quero convidar uma pessoa agora para que ela possa participar conosco e contar um pouco da experiência dela aqui pra gente. Deixa eu ver se eu consigo chamar ela aqui. Muito bem. Convidar participante, tá aqui. Olha ela aqui, pronto, já consegui. Muito bem. Oi, Dark, tudo bem? Olha aí, estamos Boa noite, aqui. pessoal. Boa noite. Estamos aqui com a Sherma. Muito bem. Estão me ouvindo bem aí? Pessoal, a Sherman quer saber como é que tá o som aí para vocês. Dê um sinal aí para nós, para a gente poder gravar um vídeo de qualidade. Eu estou ouvindo bem a Sherman. Sherman é um Ah, nome ok. que, desde a primeira vez que eu vi o seu nome, Sherman, eu pensei, isso é um nome de uma pessoa forte, viu? Porque é um nome forte, Sherman, né? O pessoal tá dizendo aqui, ok, viu, Sherman? É. Parece que o som está bom. Sherman, se apresenta aí para nós, para o pessoal que não te conhece ainda. Diz que o som tá ótimo, viu, Sherman? Se apresenta para o pessoal que não te conhece, Ah, entendeu? Fala um pouquinho sobre você, sua formação, as áreas que você atua, esse momento de vida seu. então, meu nome é Sherma, eu sou analista de sistemas e esse ano eu já fiz um ciclo de terapia com o Dark, primeiro momento para resolver questões emocionais, de relacionamentos, enfim. Aí esse ano passado eu procurei ele porque eu queria mudar algumas coisas relacionadas à minha carreira. Porque eu estava vendo que eu estava perdendo muitas oportunidades, eu tinha muito receio de submeter meu currículo, e aquela questão muito vinculada à insegurança. Aí eu cheguei pro Dark e falei, Dark, eu quero fazer um ciclo agora todo voltado para a questão profissional. E a gente trabalhou muito nisso.
E, nossa, foi muito bacana, porque eu comecei a submeter meus currículos para algumas vagas que eu via no LinkedIn, algumas empresas começaram a me chamar. Aí eu falei, vou começar a participar desses processos. E assim, foi muito legal porque eu cresci muito na minha carreira esse ano. Eu nunca Legal. fui promovida, esse ano eu consegui uma promoção muito legal dentro da empresa que eu gosto muito de trabalhar. Estou participando de um projeto com analistas do Brasil inteiro, um projeto bem interessante, uma empresa muito grande. E se fosse em um outro momento, eu nem tinha submetido o meu currículo para eles, não tinha tentado, porque eu falava, não tenho os skills todos necessários. E eu falei, cara, eu consigo, eu sou boa no que eu faço, e vou começar a aceitar esses desafios para eu ver, às vezes eu nem aceito a vaga, eu passo por todos os processos, eu não aceito por uma questão ou outra, que eu gosto muito da empresa onde eu trabalho. E aí, para a gente ver como que a falta de crença no nosso potencial barra a gente de progredir, sabe? E aí, quando depois da terapia, isso a gente fez um ciclo em agosto, depois da terapia eu tenho feito vários processos seletivos e tenho passado em todos, e eu sempre falo assim para as pessoas, a terapia muda a vida da gente, e a insegurança foi uma questão que um tratamento que a gente fez foi uma questão da infância, assim, de um caso que aconteceu comigo e que me impactou muito. E quando a gente descobre o motivo daquilo, a gente consegue ter o norte, né? Por onde seguir. E eu estou muito feliz, gratidão, Dark, pelo seu trabalho, é incrível, você é um puta profissional, sou muito sua fã. Por todas as coisas que você fez, assim, com o seu trabalho, a gente eu consegui progredir muito na minha vida e sou muito grata. E eu acho Legal. que as pessoas têm que acreditar mais em si. É É verdade. isso. É verdade. Você trouxe uma mensagem agora no final, além de tudo que você falou, que é muito importante, que é a pessoa se sentir merecedora de ser capaz de realizar, de conquistar e de ela se sentir, sabe? Ela perceber que ela tem valor, que os valores que ela possui é grande e que ela é merecedora de conquistar, de alçar voos gigantes. E uma frase que eu lembro que quando você veio para a terapia nesse segundo momento, né, nós fizemos lá atrás um outro momento terapêutico, entendeu? Ela fala assim um crescimento rápido, mas eu queria contar uma coisa bacana para vocês poderem perceber como é o poder da mente de um ser humano. A Sherma fez no passado 4 sessões para uma questão específica lá. Em 4 sessões ela encerrou o caso e ficou 100% resolvida naquela situação ali. Depois, na sequência, a Sherma fez agora mais 4 sessões voltadas para esse foco da vida profissional e essa insegurança que ela vivia. E aí, em 4 sessões, ela conseguiu libertar-se desse sentimento, dessa sensação que ela carregava de insegurança, de incapacidade. Porque no final era só um sentimento, uma sensação. Sherman é uma pessoa que, como eu disse a vocês, e eu fiz questão que ela se apresentasse por isso, ela é formada em análise de sistemas, não é isso, Sherman? Isso. Tem pós-graduação, acredito que em banco de dados, não é isso, Sherman? DBA. Isso, e business. Trabalha em várias linguagens de programação, é uma profissional de mão cheia, sempre trabalhou em grandes organizações, sempre esteve envolvida com grandes projetos e não tinha tido o reconhecimento que ela sempre mereceu. Essa é a verdade. Quando eu vejo a carreira dela, no primeiro ano que eu a conheci, que a gente fez 4 sessões, e depois eu vejo ela nesse ano passado fazendo 4 sessões, ela até falou uma coisa: eu quero alçar voos agora, eu quero ir para o alto e avante, ela dizia, nessas 4 sessões. E ela determinou ali aquelas 4 sessões e foi para sessões com foco, com um objetivo em cima disso, e trabalhamos isso, e como ela disse, encontrou ali a causa, a gênese, a origem, um evento causador inicial ali na infância que tinha relação com essa insegurança, com essa sensação de insegurança, porque ela sempre foi uma mulher segura, um ser humano seguro, uma profissional segura, sabedora das suas capacidades. E era uma coisa tão pequena, né, Sherman, comparado com o estrago que isso tinha feito ao longo da vida. Bobeirinha, né? As pessoas pensam que vão encontrar na terapia grandes traumas, que vão encontrar grandes experiências terríveis, e muitas vezes a causa, a gênese, a origem é uma coisa pequena que ao longo da vida foi se reforçando, né, e causando aquele sentimento. E acabou que depois que ela descobriu foi simples, né? Entrou com uma ação terapêutica no mesmo dia e aquilo encerrou. Foi sensacional. E na Mas é sequência, isso, o que né? É acontece com a a... gente procurar ajuda.
E na sequência, o que é que acontece com isso? Foi passando-se os meses e ela, agora mais segura, foi manifestando as capacidades. Isso é muito bom, gente. Muito bacana. Entendeu? Muito fantástico. Sherman, deixa uma palavra para as pessoas que estão aí do outro lado, para motivá-las a perceber que elas são capazes, que cada um carrega em si o dom de ser capaz de ser feliz, de ser merecedor e tudo mais. Vamos ajudar essas pessoas com uma palavra. Eu sei que as palavras têm poder, tanto é que a hipnose trabalha com a linguagem, e eu sei que você é uma pessoa de grande autoridade, porque você está desenvolvendo projetos, para além do seu trabalho, projetos fantásticos, envolvendo situações com pessoas na área de risco. Deixa uma palavra para essas pessoas, para que elas saibam que, assim como você galgou um caminho e arrematou isso, trazendo para dentro de você mais segurança e capacidade, deixa uma palavra para essas pessoas perceberem que elas também podem ser capazes, e mostrar para elas uma palavra de motivação, de esperança, de ajuda aí. E eu fico muito feliz de ter você aqui. Então, acho que a palavra é, é a que sempre tive em minha vida é perseverança. Você, por mais desafios que você tem ao longo de sua vida, que às vezes a insegurança atrapalha, é você sempre persistir. Aonde você quer chegar, você vai chegar. E você não pode desistir nunca, nem de você, nem dos seus sonhos. Eu acho que essa é a palavra mais importante da vida. É isso. Maravilha, que legal. Sherman, muitíssimo obrigado por seu encontro aqui comigo. Muitíssimo obrigado por sua experiência, por trazer às pessoas essa breve experiência de mudança, de transformação, de melhora. Parabéns por todo o seu sucesso, por toda a sua carreira, Obrigada. pela essa profissional brilhante que você é. E de vez em quando, pessoal, acompanha a Sherman lá, viu? Ela posta uns pratos lindos. Ela é assim, para mim é a Masterchef. Você precisa ver, com ingredientes muito simples, ela cria um prato decorado, lindo, saboroso, que do lado de cá chega e eu fico assim, com a maior sede de comer aqueles pratos maravilhosos, os drinks. A Sherman é extremamente talentosa. Sherman, muito obrigado, viu, pela sua participação. E eu fico muito feliz de estar com você aqui. Obrigado mesmo, viu? Gratidão. Tá bem. Até mais, gente. Vamos manter. Tchau, tchau. Maravilha. Fechando aqui com a Sherma, eu estou recebendo aqui a mensagem de uma outra pessoa que eu convidei para participar também, né? Ela, no momento, ela acabou de me mandar aqui um WhatsApp do 4G dela, ela está com a conexão muito fraca em casa e intermitente, ela não vai conseguir fazer essa entrevista hoje. Mas não tem problema, vai ter outras oportunidades e ela vai estar aqui conosco. É uma pessoa querida, queridíssima, depois vocês vão conhecer. Ela saiu de uma situação de várias questões e ela tinha vários traumas, vários problemas ao longo da vida que enfrentou, e ela tinha apenas o ensino fundamental incompleto. E por meio das terapias, ela foi melhorando as questões psicoemocionais, vencendo os traumas, vencendo todos aqueles bloqueios que ela tinha. E na sequência, quando ela ficou saudável, ela completou o ensino médio, fazendo aceleração, né, o supletivo, e ela hoje é doutora. Por que eu digo doutora? Porque é o pronome de tratamento para pessoas que trabalham com saúde. Ela é enfermeira, ela se formou e ela atua hoje na enfermagem, inclusive esteve de frente ao Covid aí, batalhando, salvando vidas, e tudo isso uma pessoa que tinha saído do ensino fundamental incompleto, com vários traumas e bloqueios, venceu tudo e se tornou enfermeira. Eu não vou citar o nome dela aqui agora, porque depois ela vai conversar com a gente num outro momento, a conexão dela não está boa, mas estamos à disposição, isso é muito bom, entendeu? Então, assim, o que eu quero dizer a você é que toda a insegurança que você carrega muitas vezes pode estar bloqueando você, travando você, impedindo que você manifeste todo o seu potencial e capacidade na vida do aprendizado, na vida profissional, nos relacionamentos afetivos. Muitas vezes você está passando dificuldades em áreas diversas da sua vida, entendeu? Que envolvem questões de relacionamentos interpessoais e familiares que atrapalham você. E a maneira como você se manifesta, a sua postura acaba transmitindo a mensagem errada sobre quem você é e suas capacidades. E com isso acaba que podando você e tolhindo de oportunidades que você poderia ter e que ficam ali bloqueadas. Por isso eu digo que não existe desenvolvimento humano sem que você lide com as questões e trate as questões dos traumas que você vivenciou ao longo da sua vida, que geraram bloqueios e crenças na sua mente que fizeram tudo isso acontecer. Eu quero agora ir fechando a nossa live, abrindo a oportunidade para, nesses próximos 10 minutinhos, a gente receber aqui perguntas e respostas, para a gente responder algumas questões que a galera vai postando aqui e a gente conseguir, então,
tratar essas questões. Já chegou aqui uma pergunta que foi enviada: como se tornar uma pessoa mais segura? A primeira coisa é que você perceba a área que você tem insegurança e que você note se ela está em um desses três pilares. Essa insegurança tem a ver com uma experiência de vida que gerou um trauma e um bloqueio, então você precisa de uma terapia, para você entrar com uma ação terapêutica, e aí a partir dessa ação terapêutica você trazer a causa, a gênese, a origem, a experiência que causou isso, o evento causador inicial, que a partir de então foi sendo reforçado, e você então ressignificar, dar um novo significado, um novo sentido a essa experiência, uma nova interpretação, para que você sinta-se livre desse bloqueio e tenha capacidade. Outro modo é você perceber se isso é uma coisa palpável, tipo a aparência que você carrega sobre si, se você é tá um pouco mais com maior peso, com menor peso, mais se você está com uma aparência que não está de acordo com o que você quer, se você tem algum sinal no rosto, às vezes até os dentes, você acha que tem uma aparência inadequada, a pele, ou o peso que você está no momento, o modo como você se enxerga, se isso é palpável para você. E assim você fazer um trabalho dentro de você de autoestima, de autoimagem, de resgatar a autoimagem de quem você é na essência. Porque quando você não trata aqui dentro, você falta motivação para trabalhar aqui fora também. Outro ponto é perceber se essa insegurança que você carrega, ela tem relação com o modo como você se interpreta, com o modo como você se vê, com o modo como você se sente e como que isso foi construído em você para que você desconstrua. Por exemplo, o que são crenças? Crenças são interpretações mentais que vêm às vezes por meio de pensamentos e frases do ser humano que trazem a ela o sentimento de que ela não pode ou não consegue. E que isso muitas vezes é construído dentro dela por um aprendizado de uma experiência negativa. E então, o que deve se fazer? Desconstruir essa experiência. Isso geralmente não é feito com terapias onde você fica conversando. Você precisa, para que seja rápido, como foi o caso da Sherman, em apenas 4 sessões. Cada caso é um caso, tem casos que levam 6 sessões, 8 sessões, alguns até menos, 1, 2 sessões. Alguns casos levam 10 sessões, alguns casos 12 sessões, que são 3 meses, mas de todo modo é muito breve, comparado com qualquer terapia. É preciso que você tenha foco, que você tenha objetivo. A Sherman, por exemplo, ela é uma profissional bem focada, uma pessoa bem focada, um ser humano que ela determinada do que ela quer. Então, por isso que tudo que ela vai fazer, inclusive nas terapias, foi muito rápido. Então, você tem que focar no que você deseja. Esse é um ponto. Mais perguntas, pessoal, para a gente poder ir fechando já já a nossa live. Eu quero fechar essa live com no máximo 1 hora. Olha aqui, mais pessoas aqui. Interessante, essa live de hoje praticamente se manteve todo mundo até o final, né? Um ou outro que realmente saiu, às vezes, por uma dificuldade de conexão, algum compromisso, alguma coisa, a live feita hoje mais cedo. Muito bem, tenho material para trabalhar, porém tenho medo. Eu consigo resolver isso na terapia? Olha, o medo, ele carrega a ideia do sentimento do desconhecido. Seja a falta de conhecimento acerca de si mesmo, suas capacidades e potenciais, incluindo o medo de errar, que as pessoas carregam, e o medo da opinião dos outros. E também o medo ele traz consigo a sensação do desconhecido sobre por eu não ter nunca enfrentado situações como essa. Então a primeira coisa que você pode fazer, até muito antes de você começar a terapia, é você se expor, é você enfrentar os seus medos, é você se colocar em momentos, em situações, mesmo que desconfortáveis, em que você, se expondo, possa treinar a habilidade para desenvolver o conhecimento na prática que você tem. Então lembre-se disso, ó, conhecimentos, habilidades, atitudes. Você já tem o conhecimento, por isso você tem materiais, por isso tanto impresso quanto internos. Então você deve pegar esse conhecimento e torná-lo em habilidade. Para desenvolver a habilidade, você tem que ter atitude, você tem que ir lá e praticar, se expor, mesmo que gere desconforto, para você poder começar a fazer e ir vencendo, dessensibilizando, mostrando, ressignificando, mostrando para você o significado de que você é capaz de fazer aquilo. E mesmo que você acerte algumas vezes, erre outras, foque principalmente no que você acerta. Porque se você focar no que você erra, você vai reforçar a ideia de insegurança. Mas se você focar naquilo que você acerta, aí você reforça a ideia que desconstrói a insegurança, que perpassa pela ideia de que você não é capaz. Então, traga isso para dentro da questão. E as terapias, sim, podem te ajudar. Agora, é preciso que você busque uma terapia que pelo menos inclua esses 3 pilares. Desenvolvimento humano, terapias psicoemocionais, transtorno do aprendizado. Por quê? Em muitos casos, você não vai ter um trauma, um bloqueio. Você vai ter um desenvolvimento humano que você tem que fazer. Desenvolver conhecimentos, habilidades, atitudes que reforcem suas capacidades e o sentimento de segurança para você enfrentar. Número 2. Você precisa ter uma terapia focada para questões e problemas psicoemocionais, a mente, porque muitas vezes isso está na sua mente, sim. Precisa de uma técnica para visitar esses pensamentos, crenças, emoções, sentimentos, a sua mente e libertar você disso.
e transtornos do aprendizado, porque às vezes tem um foco em alguma questão de aprendizado que você teve ao longo da vida. Então dá sim para trabalhar. Chegou aqui um monte de perguntas, deixa eu ver aqui. É... Muito bem, tem uma pessoa aqui falando qual seria o próximo tema, ela está na expectativa. Vocês voltaram um tempo lá na enquete e eu vou falar com vocês sobre o próximo tema logo logo. Aqui tem uma pergunta que diz o seguinte: o modo de criar filhos pode influenciar na insegurança e gerar medo na vida adulta? Perfeito. Olha só, não deveria, mas pode, acontece sim, pessoal. Infelizmente, né, ou felizmente, os pais tentando acertar também erram. Eles são seres humanos como nós, que estão tentando fazer o melhor pelos seus filhos e estão tentando muitas vezes dar a eles o que eles próprios pais não tiveram. E como eles estão tentando transmitir aquilo que eles não tiveram, muitas vezes eles vão errar. Então, os pais tentando acertar também erram. Então, se você viveu uma experiência dolorosa, traumática, que bloqueou você, que te fez mal, não culpe os seus pais. Seus pais estavam fazendo o melhor que tinham, com os recursos internos que tinham e com o que eles achavam que era bom para você. Então, reconcilie com seus pais, reconcilie com você, reconcilie com a sua história, ame-os e perdoe-os. Seja grato a eles, entendeu? Porque eles são seres humanos como você. Haja com eles com compaixão, que é a paixão que se compadece da fabilidade do outro e que entende que o outro fez o melhor dele. Então, assim, não leve para esse lado. Para pessoas que tiveram traumas, olha, traumas envolvendo pais e envolvendo professores é recorde de campeão lá no consultório, todos os dias, todas as semanas. Então, assim, não faça isso. Perdoe a pessoa, se desligue do mal que aconteceu, da situação. Veja pelo ponto de vista positivo, veja pelo modo que a intenção positiva dela enquanto ela fazia aquilo e tente trazer isso para dentro de você. Não carregue isso, entendeu? Seja compassivo, seja generoso, seja amoroso com seus pais, com seus professores. Era o melhor que eles tinham para dar. Por favor, faça isso e você vai ser muito feliz e vai vencer. E os traumas que os pais às vezes causam traumas sim, mas eles não devem ser condenados. Todos eles, você um dia inclusive vai ser pai, você vai errar com certeza. É o processo natural. O aprendizado, ele não necessariamente precisa errar, mas ele perpassa muitas vezes por errar também, até para a gente poder discernir uma coisa da outra. Qual a causa? Pergunta aqui a pessoa. É, eu não consegui ler a pergunta. Qual a causa? Tem aqui a insegurança. Não consegui ler a pergunta aqui. Se ela me permitir, eu queria que ela fizesse de novo a pergunta. Na sequência, vem uma outra abordagem, né? De uma pessoa que aborda aqui. Caraca, que explicação completa e top, legal. E em seguida, gratidão pela explicação. Eu estou lendo essas perguntas porque aí ela vai localizar a pergunta dela para que ela possa refazer e eu possa entender melhor a pergunta e responder. Eu quero muito ajudar. Tá aqui uma questão, ó. O excesso de segurança também atrapalha. Enfim, tudo em excesso é ruim. Cita nossa professora, Mariana. Verdade, Mariana. Quando a pessoa tem excesso de segurança, tem excesso de soberba, tem excesso de qualquer coisa, ela acaba ficando inadequada. E isso constrói um trauma reverso nela. Muito bem, tem uma outra pergunta aqui, ó. E quando a insegurança é em relação à família, como resolver? A primeira coisa que você deve fazer é se reconciliar consigo mesmo, com a sua história, com o seu passado, com a sua família, com as pessoas que viveram e perceber que cada pessoa, cada indivíduo dentro da sua família tem uma participação especial, tem um componente especial. Eu costumo dizer nas frases de Jung, né, citando ou parafraseando as frases de Carl Gustav Jung, ele diz o seguinte, que aquilo que a gente não aprende, a vida vai repetindo cada vez mais para nos dar a oportunidade da gente aprender. Então ele diz o seguinte, que em outras palavras, parafraseando, aquilo que você não aprende, aquilo que você não discerne, aquilo que você não transmuta, aquilo que você não muda, não ressignifica em você, que você não tira significado, que você não absorve de maneira positiva, aquilo que você vivenciou e gerou em você um trauma e bloqueio, a vida em seus contornos vai trazer de novo para dar a você oportunidade de resolver esse problema. Então entenda que cada membro da sua família tem um papel no teatro da existência e que quando ele cumpre esse papel em relação a você, ele muda o comportamento. Porque a vida é desse jeito. Quando a gente aprende as respostas, a vida muda as perguntas. Então, aquele membro que te causava raiva, tristeza, chateação, que te provocava, te enchia o saco, te perturbava, muitas vezes ele está assumindo um papel no teatro da vida, até inconsciente, dentro do inconsciente coletivo que cita Jung também,
para poder ensinar alguma coisa a você, para poder trazer a você uma espécie de cura. E é importante que você identifique isso nos membros da sua família. E ao invés de carregar mágoa, tristeza, rancor e raiva, você carregue a ideia de que essa pessoa tem um papel na sua vida, tem uma importância na sua vida, tem um significado na sua vida, e ela participa de um momento, de uma fase da sua vida para que você possa aprender alguma coisa e tenha a oportunidade de resolver questões e problemas psicoemocionais em você e tornar-se um ser humano melhor. Quando você perceber isso, você vai perceber que vai ficar muito mais fácil de você lidar com essa pessoa e de amar essa pessoa. Então, haja com ela de novo, com compaixão, que é a paixão que se compadece da falha, da fabilidade do outro, que percebe que o outro, apesar das falhas que tem, das dificuldades que tem, ele é um ser importante, é um ser que você deve amar e que ele tem muito a te ensinar e que alguma coisa. Então pergunte à vida, pergunte a si mesmo, o que é que essa pessoa e essa experiência, do modo como ela age, me trata, que me causa tão mal, quer me ensinar. E você vai conseguir aproveitar muito bem e vencer essas situações dentro da família e até vencer a insegurança. Outra, uma coisa que as pessoas não fazem, importante, reúna-se com a pessoa, chega junto, conversa, pergunta coisas, interesse veementemente pela outra pessoa, converse sobre ela, pergunte sobre ela, e é capaz que você vai descobrir um mundo lindo dentro dessa outra pessoa que você antes tinha raiva, tristeza, insatisfação ou sentimento de inadequação. Bom, ela refez aqui a pergunta: qual a causa que gera insegurança? Se eu pudesse resumir tudo o que eu disse durante a live inteira e que responde também aqui a pergunta da outra pessoa que perguntou se vai deixar a live salva, com certeza, vou deixar para poder ajudar outras pessoas. E no início da live eu respondi essa questão e posso resumir agora sim. O que gera insegurança? É a percepção distorcida da autoimagem interior que a pessoa tem. Geralmente a insegurança ela carrega duas emoções, dois sentimentos ou emoções, que são sentimento de rejeição ou abandono, ou seja, aquela ideia de que desde a infância ou da adolescência ou ao longo da minha vida as pessoas não gostam de mim, não querem saber de mim, me tratam mal, eu sou inadequada, eu não presto, o que elas vão pensar de mim, e se elas acharem isso? Essas são as frases mais frequentes na cabeça de uma pessoa insegura. Inclusive é o post que uma pessoa muito querida, a Mariana, pegou e mandou aqui para mim a imagem para eu poder aproveitar e fazer a pecinha dessa live. Então a pessoa, ela por um sentimento de rejeição e abandono, ela carrega esse sentimento de que o que vão pensar de mim, será que gostam de mim, será que me odeiam, será que... E ela carrega tudo isso. E no final ela tem uma imagem distorcida de si mesma. O segundo sentimento muito presente é o sentimento de impotência, de incapacidade que a pessoa muitas vezes carrega. E ela, nesse sentimento de impotência e incapacidade, ela acredita que ela não consegue. Então ela carrega a ideia de que ela não pode e com isso ela acaba manifestando a insegurança. Se você trabalhar esses dois sentimentos, que é o sentimento de rejeição e ou abandono e o sentimento de incapacidade, é bem provável que você vença a causa do problema que reside na sua autoimagem, no modo como você se percebe, se sinta, e então se sentindo melhor, você manifesta uma postura melhor, onde você produz muito mais resultados e se torna uma pessoa muito mais querida e bem aceita. Isso é uma questão, inclusive, muito comum. A pessoa ela tem medo de não ser aceita, por isso ela se torna insegura. Mais perguntas, pessoal? Deixa eu me ver aqui. Muito bem. Mais perguntas para a gente poder ir fechando. Estamos nos momentos finais aqui. Eu acho que dá tempo de responder mais uma perguntinha antes da gente fechar a live nos próximos 7 minutos. Eu quero concluir com 1 hora essa live e, se possível, as próximas ter lives ainda menores, de 45 minutos, 30 minutos, para a gente poder fazer algo bem objetivo e em pouco tempo transmitir uma mensagem legal. Veja se tem mais perguntas, pessoal. Eu quero já de antemão, entendeu? Agradecer essa turma toda aqui. Isso aqui daria uma sala lotada se a gente reunisse fisicamente. E é bom ter você aí do outro lado para a gente poder participar junto. Se quiserem também fazer comentários sobre suas experiências, eu posso ir lendo aqui. Eu sempre, diferente de algumas lives que eu vejo, eu evito citar os nomes, a menos que eu peça às pessoas, porque a minha área lá no consultório, né? Aqui na live até que não. Aqui na live é mais por precaução e cuidado. Mas lá no consultório a gente trabalha com a questão questão que envolve o sigilo profissional, né? E aí eu tenho muito cuidado com essa questão de citar os nomes. Tem gente mais acanhada, tem gente mais introvertida. Aqui tem uma galera muito bacana, mas eu evito sempre citar o nome, por isso que eu vou citando só as perguntas. Bom, aqui, deixa eu ver, tem mais uma perguntinha aqui, ó. Olha, antes da perguntinha tem uma frase linda aqui, ó. Aprender sobre se amar é tudo.
Ah, e ela cita na frente aqui, ó. Você me ensinou bem, Darko. Muito bem, obrigado, querida. Obrigado mesmo pelo seu carinho, entendeu? Isso aí é uma gratidão enorme. É nisso que eu costumo dizer que é cada pessoa que a gente impacta. É cada um que faz a gente muito feliz de ver esse resultado. Aqui, agradecimento pelas respostas. Tem uma pergunta aqui. A insegurança pode alterar a pressão arterial? Sim, com certeza. Ela pode alterar a pressão arterial, alterar a sudorese, alterar a questão de temperatura do corpo, fazendo com que as pessoas muitas vezes tenham alterações relacionadas à glicose, aí tem hipoglicemia e a pessoa sente tontura, vertigem. Isso é muito comum, tanto em questões do medo de falar em público, a pessoa tem tremores, fraquezas, sudorese, baixa glicose, né, e tem a pressão alterada, passa mal. Essa insegurança ela se manifesta assim quando você fala em público, mas não só quando você fala em público. Muitas vezes quando o público e a plateia é você, ou as pessoas a quem você quer tanto bem e que estão envolvidas dentro do processo, do contexto da sua vida, e que você acredita que existe um risco se você não é capaz de dar as necessidades dessas pessoas. E aí, nesse sentido, acaba que você tem alterações físicas. O problema da insegurança pessoal tem como seu fundo de causa também, como patologia, muitas vezes uma ansiedade. A pessoa carrega a ansiedade, entendeu? E nesse sentido, a pessoa, digamos assim, ela sente muitos desconfortos físicos. A ansiedade tem como sintomas coração palpitante, respiração ofegante, agonia, inquietude, desespero, mal-estar, tonturas, náuseas, vômitos, problemas gastrointestinais. Essas alterações todas da ansiedade muitas vezes estão no fundo da insegurança. Tem um agradecimento aqui de uma pessoa querida também, dizendo: doutor, quero agradecer, você foi tudo. Foi um pai que a vida me deu, grata por ter me devolvido a vida com a graça de Deus. Poxa, um carinho enorme aqui dessa pessoa querida. Muito bem, muito feliz também. Você também é uma pessoa muito especial. Eu creio demais no seu potencial. E, assim, você é uma pessoa querida, não tem nem o que dizer. Uma hora nós vamos conversar aqui também, mas na frente, numa outra oportunidade. Aqui está dizendo que tem uma pessoa que fala sobre eu tenho tanto medo de falar em público e trava, às vezes passa mal. De fato, isso acontece. De fato, isso é muito grave. Pessoal, vamos fechando nossa live. O Instagram, ele agora faz lives de mais de 1 hora, né? Então a gente consegue ficar mais tempo, mas eu queria uma live sempre curtinha para a gente poder sempre poder se reunir com frequência sem ser cansativo. Então, por hora, eu quero agradecer demais vocês, demais, a presença de todos vocês aqui nessa live de Vencendo a Insegurança. E olha, sabe, compartilha esses contatos, faz uma rede de verdade, faz no Instagram uma rede social onde você compartilha coisas boas, sabe? Não torna o Instagram uma casa de gente reunida, batendo papo, conversando, fofocando da vida dos outros, falando bobagem, não. Não torna o Instagram um lugar de crescimento. Para mim, o Instagram é muito mais do que os seguidores, do número de pessoas que estão lá. Meu Instagram é bem recente, você sabe. Quando eu faço a live agora, no dia 17 de fevereiro de 2021, ele é bem recente, tem coisa de meses, entendeu? Poucos meses, não tem nem 6 meses direito, eu acho. E assim, tem alguns pouquinhos seguidores ali, tem um grupinho de umas 2 centenas de seguidores. Então, assim, sabe, para mim o mais importante não é o número de pessoas que você está fazendo contato, e sim o número de vidas que você impacta e transforma. Isso é o que importa. Para mim aqui, por exemplo, essa live aqui, ela tem aqui uma sala de gente, mas para mim o que interessa de verdade é quantas pessoas são impactadas, é quantas pessoas são transformadas, é quantas pessoas podem dizer depois, olha, depois dessa live, depois desse encontro, isso me tocou, mexeu comigo, mudou minha percepção de vida, minha forma de ser, e eu me senti impactado e senti um poder pessoal onde eu comecei a agir diferente, isso mudou a minha vida. É cada pessoa dessa que para mim conta, é cada um de vocês. Então, muito obrigado, gratidão de verdade por você estar aqui do outro lado junto comigo. E tá aqui mais mensagens legais. Olha, muito bom, gente. Muito obrigado mesmo, entendeu? Que nós possamos impactar vidas, que possamos mudar a vida das pessoas e tornar cada vez melhor a vida dos outros. Eu costumo dizer que existe uma parte do sentido da vida, uma parte do sentido da vida tem a ver com impactar a vida dos outros positivamente, sabe? Então, assim, faça isso, divulga, compartilha, vamos trazer mais
mais pessoas para essa live, entendeu? Você pode fazer algo grande na vida dos outros. Faça isso hoje, entendeu? Olha, muito bom. Agradeço a vocês. Várias mensagens legais aqui. Depois eu vou dar uma olhadinha. Tá aqui. Pessoas falando de vida transformada. Gente, muito obrigado. Nossa live acaba agora com exatamente 1 hora, como prometido. E olha, gratidão sempre. Encontro vocês durante o curso da vida, no caminho da vida, nos contornos da vida. E é uma honra ter você aqui conosco. E compartilha. Vamos compartilhar coisas boas e tornar esse lugar um lugar melhor para mim, para você e para todos. Um beijo. Até lá!